O desejo de realização se origina na consciência ou além dela? Na consciência, é claro, todo desejo nasce da memória e situa-se dentro do âmbito da consciência. O que está além não precisa buscar. O próprio desejo de ir além da consciência ainda está na consciência. Há algum vestígio ou marca do além na consciência? Não, não pode haver. Então, qual é o vínculo entre os dois? Como encontrar uma passagem entre dois estados que nada têm em comum? A consciência pura não seria o elo entre os dois? Até mesmo a consciência pura é uma forma de consciência. Então, o que está além? O vazio? Também o vazio se refere à consciência. Pleno e vazio são termos relativos. O real está realmente além. Além não apenas da relação com a consciência, mas de relações de qualquer tipo. A dificuldade está na palavra estado. O real não é um estado de algo mais. Não é um estado da mente, da consciência ou da psique. Nem algo que tenha um começo e um fim, ser e não ser. Todos os opostos estão contidos nele, mas ele não é o jogo dos opostos. É preciso que você não o veja como sendo o fim de uma transição. Ele é o que é, depois de a consciência como tal não mais existir. As palavras eu sou um homem ou eu sou Deus não têm sentido. Apenas no silêncio e na escuridão ele pode ser ouvido e visto. Em outra ocasião, Nisargadatta falou: Vocês todos estão encharcados, pois chove forte. No meu mundo sempre faz um bom tempo. Não há dia nem noite, nem frio nem calor. Lá nenhuma preocupação me atormenta, e tampouco há arrependimento. Minha mente é livre de pensamentos, pois não há desejos dos quais me tornar escravo. Existem dois mundos? Seu mundo é passageiro, mutável. Meu mundo é perfeito, imutável. Digam vocês o que disserem sobre seu mundo. Eu ouvirei atentamente, até mesmo com interesse. Mas nem por um momento esquecerei que seu mundo não é e que vocês estão sonhando. O que distingue seu mundo do meu? Meu mundo não tem características pelas quais ele possa ser identificado. Nada se pode dizer sobre ele. Eu sou o meu mundo sou eu. Ele é completo e perfeito. Cada impressão é apagada, cada experiência é rejeitada. De nada preciso, nem sequer de mim mesmo, pois a mim mesmo eu não posso perder. Nem mesmo de Deus. Todas essas ideias e distinções existem apenas em seu mundo. No meu não há nada semelhante. Meu mundo é único e muito simples. Nada acontece nele? Qualquer coisa que aconteça em seu mundo, só nele tem validade. E só nele evoca uma reação. Em meu mundo, nada acontece. O fato mesmo de você experienciar seu próprio mundo já implica a dualidade inerente a toda experiência. Verbalmente, sim, mas suas palavras não me alcançam. Meu mundo é não verbal. Em seu mundo,
O que não foi falado não tem existência. No meu, as palavras e seus conteúdos não têm ser. No seu mundo, nada permanece. No meu, nada muda. Meu mundo é real, ao passo que o seu é feito de sonhos. Ainda assim estamos conversando. A conversa acontece em seu mundo. No meu, há silêncio eterno. Meu silêncio canta. Meu vazio é pleno. A mim nada falta. Você só conhecerá meu mundo quando estiver lá. Você parece estar sozinho em seu mundo. Como você pode dizer sozinho ou não sozinho, quando as palavras não se aplicam? Claro que estou só, pois eu sou tudo. Algum dia você virá ao nosso mundo? O que significa ir e vir para mim? Novamente, apenas palavras. Eu sou. De onde eu viria? E para onde eu iria? De que serve seu mundo para mim? Pense em seu mundo com mais cuidado. Examine-o de forma crítica. E de repente, um dia você se verá no meu. O que ganhamos com isso? Você nada ganha. Você deixa para trás o que não é seu e encontra o que jamais perdeu. Seu próprio ser. Quem governa o seu mundo? Aqui não há governante nem governado. Não há qualquer tipo de dualidade. Você está apenas projetando suas próprias ideias. Suas escrituras e seus deuses nada significam aqui. E, no entanto, você tem um nome e uma forma. Demonstra consciência e atividade. No seu mundo, é assim que pareço. No meu, possuo apenas ser, nada mais. Vocês são ricos com suas ideias de posse, de quantidade e de qualidade. Eu sou completamente vazio de ideias. Em meu mundo há perturbação, agonia e desespero. Você parece estar vivendo de alguma renda oculta, ao passo que eu tenho que trabalhar como um escravo para ganhar a vida. Faça como quiser. Você tem toda a liberdade de deixar seu mundo e vir para o meu. Como se faz essa passagem? Veja seu mundo tal como ele é, não como você imagina que ele seja. A discriminação levará ao desapego. O desapego irá assegurar a ação correta. A ação correta irá construir a ponte interna que leva a seu próprio ser. A ação é prova de dedicação. Obedeça fiel e diligentemente o que lhe é dito, e todos os obstáculos se dissolverão. Você é feliz? No seu mundo eu seria desgraçado. Acordar, comer, falar, ir novamente dormir. Que coisa mais enfadonha. Então você não quer nem ao menos viver. Viver, morrer, que palavras tão sem significado. Quando você me vê vivo, estou morto. Quando você pensa que estou morto, estou vivo. Como vocês são confusos. E como você é indiferente. Todas as misérias de nosso mundo nada significam para você. Tenho perfeita consciência de seus problemas. Então, o que você faz quanto a eles? Não há nada que eu precise fazer. Eles vêm e vão. Eles se vão pelo simples ato seu de dar atenção a eles? Sim, a dificuldade pode ser física, emocional ou mental, mas ela é sempre individual. As calamidades em grande escala são a soma de incontáveis destinos individuais
que levam tempo para se resolver. Mas a morte nunca é uma calamidade. Nem mesmo quando um homem é assassinado? A calamidade é do assassino. Mesmo assim, parece que há dois mundos, o seu e o meu. O meu é real. O seu é da mente. Imagine uma pedra, um buraco na pedra e uma rã no buraco. A rã pode passar a vida inteira na mais perfeita bem-aventurança sem que nada interfira, sem nada que a perturbe. Fora da pedra, o mundo continua. Se a rã dentro do buraco ficasse sabendo que existe um mundo lá fora, ela diria: nada disso existe. Meu mundo é de paz e bem-aventurança. Seu mundo é apenas uma estrutura. Ele não tem existência. É o mesmo com você. Quando você nos diz que nosso mundo simplesmente não existe, não há terreno comum para debate. Certíssimo. Você construiu a estrada de ferro, mas por falta de ponte, nenhum trem consegue passar. Construa a ponte. Não há necessidade de ponte. Tem que haver algum elo entre o seu mundo e o meu. Não há necessidade de elo entre um mundo real e um mundo imaginário, pois nenhum elo pode haver. Então, o que devemos fazer? Investiguem seu mundo, apliquem sua mente a ele. Examinem-no criticamente. Destrinchem cada ideia a seu respeito. Isso basta. O mundo é grande demais para ser investigado. Tudo o que sei é que eu sou. O mundo me perturba e eu perturbo o mundo. Minha experiência é de que tudo é bem-aventurança, mas o desejo de bem-aventurança cria dor. A bem-aventurança então se transforma na semente da dor. Todo o universo da dor nasce do desejo. Abra mão do desejo de prazer, e você nem ao menos saberá o que é a dor. Por que o desejo seria a semente da dor? Porque em nome do prazer você está cometendo muitos pecados, e os frutos do pecado são sofrimento e morte. Você diz que o mundo de nada nos serve, que ele é apenas uma atribulação. Sinto que não pode ser assim. Deus não é tão tolo. Para realizar o Supremo, temos que passar pela experiência dos opostos. Assim como uma mulher que vai ao mercado e compra mantimentos de toda espécie, volta para casa, cozinha, assa e alimenta o seu senhor, nós nos assamos bem no ponto, no fogo da vida, para alimentarmos nosso Deus. Bem, se você pensa assim, haja de acordo. Alimente seu Deus, sem dúvida. Uma criança vai para a escola e aprende muitas coisas, que mais tarde de nada lhe servirão. Mas no decorrer desse aprendizado ela cresce. Também passamos por inumeráveis experiências e esquecemos todas elas. Mas enquanto isso crescemos sem cessar. E o que é um Gnani, senão um homem que possui o gênio para a realidade? Este meu mundo não pode ser um acidente. Ele faz sentido, tem que haver um plano por detrás dele. O meu Deus tem um plano. Se o mundo é falso, então o plano e o Criador também são falsos. Novamente, você nega o mundo. Não há ponte entre nós. Não há necessidade de ponte. Seu erro reside em você acreditar que nasceu. Você nunca nasceu e nunca morrerá, mas você acredita ter nascido numa certa data, num certo lugar e que um corpo específico lhe pertence. O mundo é, eu sou. Esses são fatos. Por que você se preocupa com o mundo antes de cuidar de si mesmo? Você quer salvar o mundo, não é? Você pode salvar o mundo antes de salvar a si próprio? E o que significa ser salvo? Salvo de quê?
da ilusão. Salvação é ver as coisas como elas são. Eu realmente não vejo a mim mesmo como estando relacionado a alguém ou a algo, nem mesmo a um eu, seja lá qual for ele. Eu permaneço para sempre indefinido. Eu estou dentro e além, íntimo e inabordável. Como você chegou aí? Confiando no meu guru. Ele me disse, só você é, e eu não duvidei. Fiquei apenas me perguntando o que isso queria dizer, até que me dei conta de que é a verdade absoluta. Convicção pela repetição? Pela autorrealização. Descobri que sou consciente e feliz em termos absolutos, e que apenas por engano cheguei a pensar que eu devia este ser consciência, felicidade ao corpo e ao mundo de corpos. Você não é um homem culto, você não leu muito. E o que leu ou ouviu talvez não lhe parecesse contraditório. Eu sou razoavelmente educado e já li muito. E descobri que os livros e os mestres se contradizem irremediavelmente. Portanto, tudo que leio ou ouço eu ponho em dúvida. No yoga, uma mente que duvida representa uma desvantagem tremenda. Fico contente em ouvir isso. Meu guru também me ensinou a duvidar de tudo e absolutamente. Ele disse, negue a existência a todas as coisas, exceto a si próprio. Através dos desejos, você criou o mundo, com suas dores e prazeres. O mundo tem que ser também doloroso? Como poderia ser de outra forma? Por sua própria natureza, o prazer é limitado e passageiro. Da dor nasce o desejo. Na dor ele procura satisfação. E na dor da frustração e do desespero ele termina. A dor é o pano de fundo do prazer. Toda busca de prazer começa na dor e termina na dor. Tudo o que você diz está claro para mim. Mas quando algum problema físico ou mental acontece, minha mente se torna amarga e sombria, ou busca alívio freneticamente. Que importância tem isso? É a mente que é amarga e inquieta, não você. Veja, coisas de todos os tipos acontecem nesta sala. Sou eu quem as faço acontecer? Elas apenas acontecem. Com você é a mesma coisa. A trama do destino se desenrola e atualiza o inevitável. Você não pode mudar o curso dos acontecimentos, mas você pode mudar sua atitude. E o que realmente importa é a atitude, e não o fato nu e cru. O mundo é a morada dos desejos e dos medos. Nele não se pode encontrar paz. Para ter paz, você tem que ir além do mundo. A causa primordial do mundo é o amor próprio. Isso porque buscamos prazer e evitamos a dor. Substitua o amor próprio pelo amor ao ser, e o quadro muda inteiramente. Brahman, o Criador, é a soma total de todos os desejos. O mundo é o instrumento da realização desses desejos. As almas tomam qualquer prazer que elas desejem e pagam por ele com lágrimas. O tempo acerta todas as contas. A lei do equilíbrio reina suprema. Para ser um super-homem, é preciso antes ser homem. A condição humana é fruto de incontáveis experiências. Os desejos levam à experiência. Assim, a seu próprio tempo e em seu próprio nível, o desejo é certo. Tudo isso é verdade, de certo modo. Mas chega o dia em que você já coletou o suficiente e tem que começar a construir. Então, discriminar e descartar Viveka e Vairagya é absolutamente necessário. Tudo tem que ser cuidadosamente examinado e o desnecessário deve ser destruído sem piedade.
Acredite, a destruição nunca é demais, pois na realidade nada tem valor. Seja apaixonadamente desapaixonada. Isso é tudo. Quem as identifica? Alguém que tenha memória, que registre e compare. Você não percebe que a memória é o fio com a qual sua vida mental é tecida? E a identidade é meramente um padrão de acontecimento no tempo e no espaço.